Então, dando sequência aos livros lidos em 2025, tenho este livro que se chama Desobediência Civil, certo? Esse livro foi escrito em 1817 a 62. O autor, ele viveu, né, nos Estados Unidos e escreveu esse livro após ser preso por não pagar imposto. Então, é interessante, né, que ele se colocou nessa situação, porque ele era completamente contra o estado barra modo que as coisas estavam acontecendo lá na cidade dele, no país dele também, certo? Então, faz um tempinho que eu li ele, mas foi um livro que eu demorei um pouco mais para ler, mesmo tendo nem 200 páginas, é 160 páginas, ele é um livro mais, como é que eu poderia dizer, mais denso, certo? Conta então a história do próprio autor. Ele se coloca na situação de, aliás, ele fala muito referente à questão do poder público, né? Ditar regras e também o mais interessante, assim, falando que me trouxe de importância, porque a história todo mundo vai ler, né? Mas o ponto que eu gostei do livro sim, foi essa questão do Estado, ok, foi muito legal, mas a gente sabe que não tem muita solução hoje, principalmente no Brasil. Mas o que eu posso fazer e o que esse livro me trouxe? Ele no final, são poucas páginas referente a isso, mas no final ele fala bastante sobre a questão de notícias, sobre a sobrecarga de notícias que a gente recebe e não faz nada com elas. Essa parte do livro é algo que a gente pode fazer, entendeu? Porque Deus, eu tenho que saber que sei lá, algo aconteceu lá em São Paulo com uma pessoa que eu não conheço, enfim, certo? E a gente busca isso muito, né? A gente liga a TV e tá lá as notícias. E normalmente não são notícias boas, né? São notícias que nos fazem até mesmo mal, né? Então, uma das coisas que me chamou atenção e não é muito foco do livro é isso. Quanto de informação a gente recebe que a gente não faz nada com essa informação, não muda nada na nossa vida e que a gente gasta o nosso tempo olhando essa informação, a gente gasta o nosso psicológico absorvendo aquela informação. Enfim, é interessante a gente cuidar e filtrar essas coisas, principalmente hoje em dia que tem muito, tá? Ele fala referente à questão, eu acho muito legal, linkando com essa questão da exposição das informações, ele comenta que boa parte do dia ele caminha pelas propriedades, pela propriedade dele, né? E é muito ótimo, né? Tu poder ter um local vasto e livre, vamos dizer assim, né? Ele se sentia muito livre em sair para caminhar, meio que sem fronteira, já que todo mundo conhecia ele, já que ele foi quase o primeiro a chegar, enfim.
Então, essa parte assim do livro eu gostei bastante, né? Essa liberdade que ele sente, né, ao caminhar pelas terras e vendo as coisas acontecerem lentamente, né? Claro, ele fala, né, que existem mais muros do que antes. E quem viveu mais no interior e viu, né, a cidade se fragmentando em propriedades menores, deve, lendo esse livro, deve ter um momento assim, né? E não é o meu caso. Eu não, eu não sou do interior. Mas é isso. Vale a pena. Te dá acende luzes, né, vamos dizer assim, de alerta de quanto a gente deve ser responsável pela nossa vida, né, e não deixar tudo na mão de terceiros, né, com relação às nossas decisões. Fala bastante sobre escravidão também, enfim. Mas como é para comentar apenas o que eu acho legal e um resumo bem geral, é isso aí, valeu!